Voltamos do nosso intervalo, nós fizemos uma entrevista com o Anderson Medina e agora estamos no bloco 3 do programa Você, o Consumidor. Hoje nós estamos no quadro aqui com uma entrevistada super especial, vou apresentar para vocês, que é a Márcia Voltolini. Boa noite, Márcia. Oi, boa noite, é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer todo nosso aqui na TV União. Gente, a doutora Márcia, ela é médica otorrino e vai conversar um pouquinho aqui pra gente sobre essa área tão específica. Mas para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua história. Tá bom. O meu nome é Márcia Dias Voltolini, eu nasci em Natal. Estou em Brasília desde 2014 e a minha trajetória profissional foi a seguinte. Eu me formei lá mesmo em Natal, na Universidade Federal, e depois, em 2008, fui fazer a especialização em otorrinolaringologia. Foram 3 anos, na sequência fiz mais um ano de subespecialização em otoneurologia, que é a especialidade que trata dentro do otorrino de distúrbios do equilíbrio, tontura e zumbido, e no ano seguinte fiz uma subespecialização em medicina aeroespacial. Desde então eu faço atendimentos em consultório, atendo também no HMIB, no ambulatório de crianças respiradoras orais, que eu me dedico muito à parte de otorrinopediatria também, e estou sempre estudando, me atualizando e de braços abertos para os pacientes, para esclarecer sobre a minha profissão também. Que legal! E ela desempenha um trabalho bem interessante nas redes sociais, esclarecendo dúvidas. Acho até interessante você deixar aqui o seu Instagram para o pessoal te acompanhar, mandar dúvidas. Responde, né? As dúvidas do pessoal. Isso do Instagram, na verdade, foi, eu confesso que um fato inusitado na minha vida. Porque eu nunca fui muito adepta de redes sociais, a minha vida social é mais reclusa mesmo. E foi durante a pandemia que eu precisei entrar para ver conteúdos relacionados à minha profissão. E foi quando eu descobri que estava todo mundo lá, menos eu. Aí eu fui até estudar, aprender um pouco mais sobre o que era um Instagram, o que é que se posta lá e criei assim o meu perfil. Aí eu gosto muito de tirar as dúvidas das pessoas, de ter um contato com os seguidores, assim, de acordo com as demandas que eles me trazem. E o nome é Doutora Márcia Voltolini, DRA Márcia Voltolini. Márcia Voltolini. Isso. Exato. Então explica pra gente o que uma médica otorrino faz. Olha, com certeza é bem mais do que todo mundo pensa, viu? Durante a faculdade, o meu contato com o otorrino não foi muito abrangente. Eu, na verdade, me aproximei de um professor no final do curso para aprender um pouco mais sobre como examinar o ouvido, otites, e depois que eu entrei na área, como estudante mesmo, eu descobri que tinha um mundo inteiro, porque o nome otorrinolaringologia é meio que autoexplicativo, então oto, ouvidos, rino, nariz, laringo, laringe. Só que existem muitas doenças relacionadas a essa área e tem muitas que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, todo mundo sabe que tem que ir ao otorrino quando você tem suspeita de perda auditiva, inflamação de ouvido, sinusite, rinite, problemas na voz. Mas também é uma especialidade que trata de paralisia facial. Por quê? O nervo que faz essa movimentação da face passa por dentro do ouvido. É especialidade também que trata de tontura. Por quê? Porque é na orelha interna que fica o labirinto, que é um dos principais sensores do equilíbrio que a gente tem no corpo. É uma especialidade que tem várias subespecialidades, até mesmo plástica facial para quem se dedica a essa área. Então é bem abrangente. É bem abrangente. Várias áreas de atuação. Várias áreas de atuação, e as minhas grandes paixões são a otoneurologia, que trata, como eu falei, distúrbios do equilíbrio, tontura, e a parte de otorrinopediatria, que também é um grande mundo. E por acaso, assim, foi por acaso mesmo, eu caí no hospital público justamente para estar dentro do ambulatório das crianças respiradoras orais. Aí bateu certinho com uma aptidão,
um tipo de conhecimento, especialidade que eu já gostava, então estou sempre me atualizando nessa área. O que seria mais especificamente quando você fala crianças respiratórias? Sim. Dentro da parte de otorrinopediatria, a gente trata de crianças com atraso de fala, quando vivem adoecendo de doenças respiratórias, muitas otites. Tem crianças que você melhora, felizmente, a maioria com tratamento medicamentoso, algumas você parte para cirurgia, dependendo de cada caso. Então, também são várias doenças que a gente trata, e não só doenças, a gente trata também com a parte de prevenção. Por exemplo, para as crianças que estão no início da vida escolar, eu sempre recomendo uma avaliação otorrinolaringológica para a gente ver se a respiração está boa, qualidade do sono, fala, que tudo isso influencia no aprendizado. Entendo. Então, realmente tem que ter esse acompanhamento aí da criança já nas primeiras etapas aí da vida escolar. Nem sempre precisa ter o acompanhamento por longo prazo, mas pelo menos uma avaliação é muito importante, que às vezes tem uns detalhes que a família nem atenta e que podem fazer diferença no período de grande aprendizagem. Entendo. E, doutora, explica pra gente o que a sua área de atuação tem a ver com o equilíbrio físico do corpo, que é curioso isso. O equilíbrio é bem mais complexo do que parece. É mais ou menos assim. Para ter equilíbrio, você precisa de 3 sistemas funcionando bem, funcionando harmonicamente, e a interação entre eles tem que estar boa também. Os 3 sistemas são a visão, um sistema que a gente chama de propriocepção, que é a sensibilidade que você tem quando é o que me permite, por exemplo, saber que o músculo está contraído em relação ao outro, que eu estou sentada, que eu tenho tato, essa é a propriocepção. E o terceiro sentido, que a gente chama sistema vestibular, é que envolve labirinto e algumas conexões. Então, quando você tem um distúrbio em um desses 3 sistemas, ou a interação entre eles, ou os órgãos reguladores que integram essas informações estão com algum problema, por consequência você pode ter desequilíbrio e ou tontura. Então é disso que a área de otoneurologia trata. Perfeito. E a área específica que estuda esse caso de tontura relacionado a otorrino, qual seria a área? Essa mesmo? Na verdade, é assim, a otoneurologia é uma subespecialidade em comum com a otorrino e com a neurologia, que estuda distúrbios do equilíbrio, tontura e zumbido. No Brasil, ela é mais exercida por otorrinos. Já na Europa, você vê uma quantidade maior de neurologistas com essa especialização. Tanto é que quando a gente tem os congressos com palestrantes internacionais, tem pessoas de diversas áreas. Ou seja, tem estudos mais avançados fora do Brasil a esse respeito? Na verdade, o Brasil é bem avançado em relação a essa área. Mas, assim, para se construir o conhecimento, a gente usa conhecimentos dentro da área de otorrino, dentro da área de neurologia. Tem fono também que ajuda a gente nos processos diagnósticos, em exames, por exemplo. E com isso que existe essa área que investiga distúrbios do equilíbrio e tontura. Ótimo. Você tocou nessa área da fono, que trata muito sobre a fala. Uhum. E aí, com a pandemia agora recente, a gente teve muitas crianças tendo disfunção na fala. E eu gostaria que você esclarecesse para quem está em casa também, tá vendo? São muitas curiosidades a respeito dessa área. O que tem a ver criança tendo distúrbios na fala com a sua área de atuação? Na verdade, a fala também é um processo que ele depende de várias áreas cerebrais, depende do bom funcionamento dos órgãos otorrinolaringológicos, e que isso tudo tem que estar funcionando muito bem para que a criança comece a falar. Então, o que você viu, o que a gente viu durante a pandemia? Que começaram a surgir muitos casos de criança com atraso de fala por diferentes motivos. Um deles é porque a criança teve uma maior privação de estímulos sensoriais, que isso é muito importante e determinante para o desenvolvimento da fala.
a gente viu crianças muito expostas a telas, isso também é super maléfico para o desenvolvimento da fala, da comunicação. E o próprio fato de as crianças estarem convivendo mais com os pais, algumas vezes isso deixou os olhos e ouvidos deles mais atentos para identificar que aconteceu algum distúrbio, né? Mas com certeza, assim, a privação dos estímulos sensoriais que envolve as atividades diárias na escola, que envolve brincadeiras entre crianças umas com as outras, isso daí contribuiu também para esse atraso de fala. Mas enfim, onde é que o otorrino entra? Eu costumo dizer que é bom que seja a primeira avaliação, porque se a criança tem algum distúrbio respiratório, ela pode consequentemente ter alguma privação de audição. Eu até costumo ouvir dos pais, não, mas eu sei que meu filho escuta bem. Tá, escuta, mas eu quero saber se escuta bem todos os tipos de som e num volume baixinho, que se a criança estiver privada de alguns sons desses, pode ser suficiente para contribuir para o atraso de fala. Além disso, a gente avalia questões relacionadas à respiração. Respiração influencia no sono, influencia na forma como a criança faz o que a gente chama de motricidade oral, que é a forma como mexe a boca. Mas geralmente é um trabalho que o otorrino também não faz sozinho. A gente muitas vezes faz um trabalho multidisciplinar com o fono, com o neurologista e dependendo do caso até com terapeuta ocupacional, psicólogo, outras áreas, para que a criança tenha uma atenção mais integral e o tratamento mais apropriado. Muito bacana, interessante os pais que estão ouvindo, assistindo essa entrevista. Doutora, comenta também com a gente um pouquinho sobre a otorrinopediatria e a otoneurologia. A otorrinopediatria, ela trata de distúrbios respiratórios, auditivos, de comunicação, de voz, tudo isso relacionado no mundo infantil. Então, por exemplo, quem é que precisa de uma avaliação dentro da otorrinopediatria? Criança que faz barulhinho ao respirar, às vezes você vê bebê nessas condições, criança que vive com a boquinha aberta, criança com dificuldade na escola, são todos candidatos à avaliação otorrinolaringológica. Em relação à otoneurologia, quem precisa de uma avaliação é quem tem transtornos do equilíbrio, a pessoa que a fala clássica tem um labirintite. Na verdade, labirintite é apenas uma condição que causa desequilíbrio dentre várias outras e que nem é tão comum assim. A gente até tem outros transtornos do labirinto, labirintite é um deles e pode nem ser um transtorno do labirinto e às vezes a mesma pessoa tem mais de uma causa para ter transtorno do equilíbrio e é por isso que a gente faz uma avaliação detalhada. Eu já tive caso, por exemplo, de paciente que tinha 5 causas de tontura diferentes, o mesmo paciente. Não é para ninguém viver tonto, não é para ninguém dizer eu tenho tontura. Tontura é um sintoma que é comum a várias doenças e a gente precisa investigar e tratar para que a pessoa tenha a vida em total equilíbrio corporal. E algumas doenças também estão relacionadas a questões psicológicas? Também. Na verdade, o psicológico influencia tudo, né? Influencia. Cada pessoa manifesta suas ansiedades, seus medos de uma forma diferente. Algumas vezes, quando a gente não consegue expressar com palavras, né, verbalizar, ou quando a gente está num momento de estresse muito grande, às vezes a gente nem se dá conta e o corpo começa a externar sintomas ou agravar doenças pré-existentes. Por isso que, às vezes, os momentos críticos da vida, as pessoas têm mais crises de dor de cabeça, ou de refluxo, ou tontura. Cada pessoa manifesta de uma forma, né? De uma forma diferente. E o que os pais devem ficar atentos? Em relação a crianças, quando levar para o otorrino? Não, observando também em casa, exatamente, para levar no otorrino. Mas assim, no cotidiano. No cotidiano, quando tiver com frequência nariz entupido, boquinha aberta, quando não está cumprindo o que a gente chama de marcos de desenvolvimento da fala, que são habilidades esperadas para cada idade do desenvolvimento da criança, quando faz barulhinho para respirar, seja bebê, seja criança maior, quando tem um mau desempenho escolar, alguma dificuldade maior, assim que
que a pessoa tenha percebido. Quando você fala e a criança às vezes fica, repita, isso também é um indício. São esses os principais motivos que fazem a necessidade de uma avaliação com o otorrinolaringologista. Muito bacana, doutora, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Mas antes disso, eu gostaria que você olhasse ali naquela câmera e deixasse um recado final para quem está em casa. Esse momento é livre, pode utilizar como quiser. Tá certo. Muito obrigada, Gabriela, e o pessoal da TV União pela oportunidade, por eu estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho. Eu me encontro à disposição para dar quaisquer esclarecimentos dentro da minha profissão. Estou bem ativa lá no meu Instagram, doutora Márcia Voltolini, e mais uma vez obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Volte sempre aqui à TV União. Muito interessante, gente, a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante. Trazer realmente informação para quem está em casa. Pode ter certeza que foi de grande utilidade aqui para a gente. Ah, que bom. A minha intenção mesmo é o bom das redes sociais, da mídia hoje em dia, é que qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento. Conhecimento é poder. Então é isso que me deixa muito contente, às vezes quando eu abordo algum tema que toca alguma família e isso traz uma mudança positiva. Muito bom, é verdade. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Volte mais vezes aqui. Obrigada, boa noite. Nós chegamos ao fim deste programa, mas na próxima segunda-feira, às 22h30, eu retorno. Um grande abraço.